Será que será que a agricultura pode servir como uma ferramenta para promover a saúde? Fique comigo e você vai descobrir. Mas antes, vamos fazer uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais um dia para escutar a Tua palavra. Queremos aprender a respeito do plano que o Senhor tem para nós e queremos também viver em nossas vidas. Esteja com Teu Santo Espírito neste momento, para que tudo que for falado aqui provenha de Ti e não de mim mesmo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, como vemos no título, hoje vamos falar sobre a desflorestação da saúde. Essa é uma palavra que eu passei a vida inteira escutando, mais por outras pessoas do que pelos meus pais. Porque a palavra que eu sempre escutava dos meus pais era justamente reflorestar, não desflorestar. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito da desflorestação. Essa palavra, ela se refere a um fenômeno quando pessoas, por seus motivos, muitas vezes econômicos, acabam destruindo uma floresta, tirando esse equilíbrio natural que a floresta tem. E será que em nossa saúde está acontecendo algo parecido? Será que existe alguém ou um sistema que está tentando destruir o equilíbrio natural do nosso corpo? Por isso que eu pensei neste título. Vivemos em um mundo globalizado. Vivemos em um mundo em que você pode ir em quase todos os lugares mais distantes e você vai encontrar a internet, você vai encontrar a TV. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um estilo de vida mais ou menos parecido em todos os lugares. Isso se reflete também na saúde. Acaba acontecendo que nossa saúde é influenciada pelas grandes empresas, pelos motivos comerciais. Muitas vezes o que nós comemos não é porque queremos comer de verdade, mas porque tem outras pessoas com outros interesses que querem que nos alimentemos desta maneira. Isso não é teoria de conspiração, isso é realidade. Também, eu tenho visto isso muito na vida dos agricultores. Eu vivo na zona rural, meu lar é na zona rural. E eu fico observando, muitas vezes, famílias que vivem no campo, têm um pedaço de terra, têm tudo ao seu dispor, têm todas as ferramentas para ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável, mas sabe o que acontece? Não vivem uma vida saudável. Por quê? Estão vivendo a proposta de outro sistema e perdem as oportunidades. Talvez você, que é agricultor, entenda o que eu estou falando. Talvez você pensar um pouco no que você tomou de café da manhã hoje. Quanto foi do que você produziu? Quanto foi industrializado? Será que você está aproveitando o privilégio de ter todas as ferramentas ao seu dispor, de ter uma vida saudável? Isso é muito decepcionante. Imagina, viver no campo e ter um estilo de vida na cidade. Não é triste isso? E por que acontece isso? Vejam, esse é um dos motivos que eu creio por que acontece isso. Desde a época de Oséias, o povo de Deus, e não é diferente hoje, está sendo destruído porque falta conhecimento. Falta entender, conhecer esta proposta que Deus tem.
E agora eu queria mostrar algo bem interessante para vocês. Vejam, se colocarmos nesta plataforma de busca de artigos científicos, que é muito utilizada no meio acadêmico de medicina, de outras áreas da saúde, relacionando agricultura, saúde e enfermidade, olha a quantidade de artigos que existem. 19.129 que de alguma maneira relacionaram agricultura, saúde e enfermidade no seu título e no resumo. Ou seja, a nível científico, já existe muita coisa estudada. Agora, nós também já temos há 150 anos atrás uma mensagem que é plenamente atual hoje também, que Deus revelou. E Deus, Ele é o Pai de toda a ciência verdadeira. Então, a revelação de Deus nunca vai estar contrária à verdadeira ciência. Devemos julgar a ciência pelos olhos de Deus e não julgar Deus pelos olhos da ciência. Mas me chama muita atenção isso, de que claramente vemos aqui que agricultura, saúde e enfermidade têm alguma relação. Vocês concordam? Vamos seguir avançando. Na primeira palestra, na primeira conversa que tivemos, falamos sobre as enfermidades crônicas não transmissíveis. E vimos que as enfermidades crônicas não transmissíveis são as enfermidades que mais matam atualmente. 41 milhões de pessoas a cada ano morrem por causa destas enfermidades. Quais seriam essas enfermidades? Diabetes, tipo 2, hipertensão, enfermidades pulmonares crônicas, obstrutivas, e por aí vai, vários tipos de câncer. E vejam que eu tinha contado para vocês que a pandemia do Covid-19 matou aproximadamente 2.200.000 pessoas, desde o ano passado até agora. Agora imagina, 45 milhões. Será que deveríamos prestar atenção a este problema que estamos passando? Será que a saúde não está passando por um processo de desflorestação, como a Mata Amazônica está passando? Como a Mata Atlântica passou e está passando também? E agora, queria focar nessa última parte, porque já revisamos isso na outra palestra, de que estas enfermidades, elas estão relacionadas ao estilo de vida, principalmente. E, por exemplo, o uso de tabaco, sedentarismo, o uso prejudicial de álcool e dietas não saudáveis aumentam o risco de morte pelas enfermidades crônicas não transmissíveis. Agora, vamos voltar a esse estudo que eu já tinha apresentado para vocês, que ele relaciona a inflamação crônica de baixo grau com a etiologia das enfermidades no decorrer da vida. E vejam que, nas engrenagens, notamos que não é um único fator, é um conjunto, são vários fatores. Por exemplo, obesidade, dieta, inatividade física, distúrbios do sono, xenobióticos e por aí vai. Quando temos estes fatores atuando juntos em nossa vida, em questão de tempo, começamos a desenvolver, temos níveis de inflamação crônica em nosso corpo que é de baixo grau, ou seja, não são censados normalmente pelos exames de laboratório quando vamos ao médico. Contudo, temos em nosso corpo algo contínuo, uma inflamação crônica de baixo grau, que com o passar do tempo vai gerar a base para desenvolver estas enfermidades que citamos anteriormente. Por exemplo, síndrome metabólica, depressão, enfermidades autoimunes, hipertensão e por aí vai. Agora, a minha pergunta é a seguinte: seria a agricultura uma grande vilã do meio ambiente e da saúde? O que vocês acham? Eu digo que sim, mas também digo que não. Depende. Vamos ver isso mais para frente. Você deve estar se perguntando, depende de quê? Tenha paciência que vocês
Vamos chegar a uma conclusão juntos. Outra perguntinha. A agricultura poderia ser uma ferramenta para promover e prevenir a saúde? Novamente, eu digo que sim e não. Depende. Vamos descobrir mais para frente. Pensem nisso por enquanto. Agora vamos fazer uma revisão a respeito de qual era a proposta inicial do nosso Criador. Vejam, e já vimos isso em outras palestras que foram dadas aqui no Congresso, mas sabe que eu fico feliz quando vejo de que parece que todos os palestrantes estão usando os mesmos versículos, as mesmas frases, porque isso me faz lembrar de que quando começou o movimento adventista, em meados de 1835, 1840, várias pessoas de várias partes do mundo estavam estudando a mesma coisa e eles não tinham contato uns com os outros, mas chegaram às mesmas conclusões, porque a verdade é uma só. E o Espírito Santo, ele esclarece tanto para um quanto para o outro. Então, eu não me preocupo em repetir, porque ao repetir, fica gravado em nosso coração. E, além do mais, mostra de que é uma verdade importante que Deus quer revelar agora. Tem uma palestrante, uma pregadora, que diz que quando Deus repete várias vezes o mesmo tema, quer dizer que Ele tem algo importante para dizer para nós. E eu acredito que essa é uma mensagem importante que Deus quer deixar para nós. A proposta do nosso Criador, ao princípio, era justamente que nós, nossa família, como indivíduos, como humanidade, vivêssemos em um jardim. Por isso Deus fez um jardim e colocou o homem aí. Vocês concordam comigo que o nosso Criador é o mais bem preparado médico que existe? Concordam? É o mais competente especialista em saúde pública? Então, sendo assim, ele colocou o primeiro casal em um jardim. Esse jardim proporcionaria todas as ferramentas necessárias para eles terem uma vida saudável e feliz. E diga-se de passagem que este jardim era extremamente belo, e isso era fundamental para a sua saúde, como veremos logo mais. Agora, eu queria aqui entrar um pouco no tema de educação, porque eu considero muito importante. Porque lá no Éden, Deus também estabeleceu a proposta educacional para o seu povo. E o método de educação, instituído ao princípio do mundo, deveria ser para o homem um modelo para todo o tempo subsequente. E como ilustração deste método, deste princípio, foi estabelecido a escola modelo no Éden. E agora, eu quero ler a última partezinha da segunda frase, que Deus, ele ia continuamente ensinar os seus filhos, passava tempo com eles, passeava no jardim, e fala que os seus pensamentos em relação a eles eram pensamentos de paz e não de mal. Todo o seu propósito visava o maior bem deles. Então, por que eu trouxe esses textos aqui? Porque a educação, as escolas, são muito importantes no processo de educação e promoção da saúde. E Deus, ele começou a educar os nossos primeiros pais lá no Éden. O jardim foi a primeira escola de educação para a saúde que existiu. E enquanto Adão e Eva fossem fiéis a Deus, fiéis a essa proposta de vida, eles teriam saúde eterna. Eles teriam a vida eterna. Será que esse plano de Deus mudou após o pecado? Vejam, no início ele colocou nossos pais no jardim, e já vimos isso. Ontem também foi falado sobre isso, de que quanto mais intimamente estivermos em harmonia com o plano original de Deus, tanto mais favorável será a nossa posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Sabe, queridos, este deve ser o nosso desejo, deve ser a nossa meta.
Agora eu quero mostrar para vocês algo que me chama muita atenção. Sabe, quando Deus pensou em uma família, onde Deus escolheu para que eles ficassem? Quando, após o pecado, surgiram as enfermidades e Deus precisou aconselhar que o seu povo fizesse hospitais, aonde que Deus aconselhou que esses hospitais fossem construídos? Quando Deus pensou em uma escola, para que os nossos filhos pudessem continuar seu processo de formação do lar, aonde que Deus escolheu que fossem as escolas? Pensem nisso. Será que isso é sem significância? Ou talvez Deus está tentando nos ensinar um princípio bem importante com essa sua escolha. E agora vamos ver um pouco sobre isso. Quando Deus pensou nas famílias, não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, como vimos hoje na palestra, no sermão do meu pai. Por quê? Porque justamente a vida nas cidades é falsa e artificial. Contudo, se nos aproximarmos mais do plano original de Deus, teremos uma posição mais favorável para assegurar a saúde ao corpo, espírito e alma. Então, se essa mensagem ficar gravada na mente de vocês, eu vou me sentir a pessoa mais bem-sucedida hoje. Se vocês guardarem na mente e aplicarem na vida esse conceito de que quanto mais caminharmos em direção ao plano de Deus, mais estaremos ficarei feliz. E acredito que Deus também. Vamos seguir avançando. Quando Deus pensou nas escolas, olha a proposta que ele tinha. Olha o que a senhora Ellen fala sobre isso. Houvesse em nossas escolas estimulado o trabalho no sentido agrícola, teria agora um aspecto inteiramente diverso. Não haveria tão grande desânimo. Haver-se-iam vencido as influências contrárias. Ter-se-iam mudado as condições financeiras. E olha essa última parte que está destacada. Desenvolver-se-ia maior resistência física e mental. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente, nós não demos ouvidos à voz de Deus. Como vimos hoje também, que meu pai contou. O povo de Deus virou as costas para o seu Criador. Vamos agora, mais uma vez, sobre as instituições de educação. E são frases fortes, mas a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela tem o poder de discernir, como fala Hebreus 4, o poder de discernir a verdade do erro, o poder de mostrar as coisas como são. E não podemos mascarar, não podemos maquiar a verdade. A verdade precisa ser dita, porque é a verdade que vai nos libertar. E a covardia avançar tão lenta e incertamente no ramo do trabalho, aquele ramo que comunicará a melhor espécie de educação. Aqui está se referindo à agricultura. Olhar a natureza. Dentro da natureza existem vastos limites, muito espaço para se estabelecer escolas onde se possam desbravar terrenos e cultivar a terra. Este trabalho é essencial à educação, mais favorável ao progresso espiritual, pois a natureza é a voz de Cristo. E vejam que algumas pessoas não apreciam o valor do trabalho agrícola. E sabe o que deveria acontecer? Estas pessoas não devem ser as que planejam para as nossas escolas. Não devem, pois impedirão que tudo se desenvolva nas devidas direções. Sua influência passada tem sido prejudicial. E com certeza, atualmente, também vai ser prejudicial. Vejam, o estudo do ramo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Nossas escolas não devem depender de produtos importados quanto a verduras, cereais e as frutas tão essenciais à saúde. Por que eu estou me demorando nesse tema? Porque justamente é mais importante aprender a prevenir as enfermidades do que saber a posteriori tratá-las. Então, a educação é a chave para isso. A educação é o meio em que aprendemos a cuidar verdadeiramente desse dom que Deus nos deu, que é a saúde. Agora vamos para os hospitais e clínicas.
Tanto quanto possível, nossas instituições devem estar localizadas aonde? Fora das cidades. Jamais construir instituições gigantescas. Sejam elas pequenas e em maior número, para que a obra de ganhar almas para Cristo possa ser realizada. Pode algumas vezes ser necessário começar a obra de sanatório na cidade, mas jamais se construa um sanatório numa cidade. Alugue-se um prédio e continue-se à procura de um lugar próprio fora na cidade. Então, queridos irmãos, amigos, vemos claramente que o plano de Deus é distinto do que o mundo crê, do que a maioria das pessoas muitas vezes acredita. Veja os benefícios. Quando um sanatório é estabelecido no campo, os doentes podem respirar o ar puro do céu. Ao andarem entre as flores e árvores, gozo e alegria lhes encherão o coração. É como se o sorriso de Deus estivesse sobre eles. Olha que coisa mais especial. Imagine para as pessoas que estão sofrendo, muitas vezes que pela dor não conseguem pensar na possibilidade de um Deus que se preocupa com elas. Imagina eles em meio da natureza e poderem ver Deus sorrindo para elas, falando: filho, as enfermidades não tem nada a ver comigo. Eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus que quer te restaurar. Eu estou sorrindo para você. E a natureza pode ser o sorriso de Deus. E quanto perdemos por nossas instituições não serem localizadas em meio à natureza? Pois é através destas coisas que Deus quer levar alegria aos corações e corpos enfermos e tristes. O fato de que no campo todas estas vantagens podem ser obtidas é um poderoso incentivo para o estabelecimento de um sanatório no campo. Ali, a instituição pode ser cercada de flores e árvores, pomares e vinhas, e o efeito de tais arredores é como de um elixir da vida, ou seja, é como se fosse algo muito importante, algo especial para a vida, a base. Então, nestes exemplos que acabamos de ver, nos fazem pensar que o plano de Deus para a saúde do seu povo, a agricultura que segue práticas coerentes e sustentáveis tem um papel importante como meio integrador e potencializador de um estilo de vida saudável. Por que eu me refiro a uma agricultura coerente, uma agricultura sustentável? Como eu perguntei no princípio, lembram? Será que a agricultura pode ser uma ferramenta para promover e prevenir a saúde? Eu disse que sim e não, e depende. Será que a agricultura pode ser um meio que gere destruição da saúde, desflorestação da saúde? Sim e não, depende. Por quê? Porque, veja, se a minha agricultura não é uma agricultura que está de acordo com os princípios de Deus, essa agricultura vai ser destrutiva tanto para mim quanto para o meio ambiente. Se ao ser um agricultor eu não incorporo os outros hábitos de um viver saudável, a agricultura não vai fazer muita diferença na minha vida. Se eu sou um agricultor, mas a minha alimentação é completamente diferente do que foi indicado por Deus, de como Ele desejava que as pessoas obtivessem por meio do cultivo da terra, se tudo é industrializado, ultraprocessado, cheio de coisas artificiais, de temperos, a agricultura não está me fazendo o bem necessário. Se no meu plantio eu encho as plantas de veneno, encho de hormônios para ter produtividade, para ter mais lucro, não vou estar fazendo bem nem para mim, nem para o meio ambiente, nem para a saúde em geral. Portanto, a agricultura devidamente encarada e experimentada pode ser, sim, uma ótima ferramenta para promover e prevenir a saúde. Agora vamos entrar mais na parte da saúde. O que é saúde? E aqui eu quero trazer a minha compreensão da definição bíblica de saúde. Eu acredito que no conceito de Deus, tanto a saúde quanto o amor são a mesma coisa. Salvação também. Por quê? Como vemos no versículo de Marcos 12, 30 ao 31, quando foi perguntado para Jesus qual é o principal mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Ou seja, se queremos amar a Deus, ou uma pessoa também, não é só de palavra, não é só com a força, tem que envolver todo o ser. E nós somos formados no conceito bíblico, na cosmovisão bíblica, da união, não a dicotomia, mas a união, integração de corpo, mente e espírito. Então, como está escrito em 3 João 2, o desejo de Deus é que tenhamos saúde, da mesma maneira que nossa alma anda bem, da mesma maneira que nossa alma seja saudável. E para ilustrar, eu gosto muito de ilustrar pensando em um cavalo. Eu amo cavalo. E lá na fazenda temos cavalos. E na minha infância, eu me divertia muito com cavalos. Caí várias vezes dos cavalos. Uma vez eu caí de um cavalo, e um cavalo que meu avô tinha dado de presente, e eu disse, nunca mais vou andar de cavalo, porque eu me machuquei feio, passei umas 2 semanas com dores aqui nas costelas. Passou, uma semana, eu já estava em cima do cavalo de novo, porque é muito bom. Quem tem o privilégio de ter cavalo sabe disso, é algo muito especial. Você sente uma liberdade, você sente como o vento batendo no seu rosto, sente aquele gosto da velocidade, mas não corram, tá bom? É bom andar com cuidado para não cair, como acontecia comigo. Cavalgar é melhor. Então, veja esse cavalo. Ele é um símbolo de força, um símbolo de coragem. O cavalo ele não teme, o cavalo enfrenta. Ele está disposto a correr o tanto que seja necessário para alcançar o seu objetivo. E para mim, essa é uma definição da saúde. Até porque, quando o cavalo é bom e ele é conduzido por uma pessoa experiente, ele passa a ser um grande instrumento. Então, eu acredito, pensando de que o cavalo é uma saúde, acredito que Deus deve ser quem dirige a nossa saúde. Então, você quer ser um cavalo bem treinado, um cavalo bem forte, bem corajoso, você precisa cuidar da sua saúde, para que Deus possa te usar poderosamente. Imagine se esse cavalo, por mais que seja bonitão, por mais que seja fortão, se ele tem uma pata dele quebrada, ou machucada, ou deficiente, ele vai conseguir cumprir o papel dele? Não. Então vejam, nós somos, como vimos, formados por mente, corpo, a parte social, os nossos relacionamentos e o espiritual. Então, para que tenhamos saúde, precisamos desenvolver harmonicamente todas estas áreas. Não adianta nada eu focar só na parte física, não adianta nada eu focar só na parte mental, ou se me dedicar só à parte espiritual. Se eu não englobar o desenvolvimento destas 4 áreas na minha vida, eu vou ser deficiente em algum aspecto, e esse cavalo não vai ser um cavalo corajoso, um cavalo forte, um cavalo que vai cumprir a sua missão. Vejam, segundo a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. E agora, depois dessa breve introdução, gostaria que conversássemos um pouco a respeito de um aspecto da saúde. E como vimos, a saúde envolve 4 áreas, e dentro dessas 4 áreas tem princípios importantes. Vamos focar agora em uma pequena parte, que é muito importante também, que seria a alimentação. E como que a alimentação pode influenciar no processo de saúde e enfermidade, e o que a agricultura tem a ver com isso? E claramente tem tudo a ver. Vejam, primeiro vamos definir o que é alimentação. A alimentação, essa seria uma definição acadêmica da alimentação. A alimentação inclui o processo de seleção dos alimentos, resultado da disponibilidade, da aprendizagem social e individual, na qual são influenciados, tem influência, de fatores socioeconômicos, ecológicos e psicológicos. Este é um processo voluntário. Destaco aqui que nessa definição incorpora a ecologia, incorpora o meio ambiente, incorpora a educação. E também, como está destacado, é um processo voluntário. Ou seja,
por mais que temos influência do nosso aprendizado, do ambiente que estamos, ao fim de tudo, nós que escolhemos o que colocamos em nossa boca. Isso é uma verdade muito importante, porque significa, se é voluntário, eu posso aprender a escolher alimentar-me melhor, alimentar-me bem. Vejam, a intemperança no comer é muitas vezes a causa de doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Ou seja, muitas vezes, a intemperança em nossa alimentação tem sido a causa das nossas enfermidades. E sabe por que me chama a atenção? Porque a mensagem de saúde, que como adventistas recebemos, foi dada há 150 anos atrás. A primeira visão foi em 6 de junho de 1863. Mas ainda é muito atualizado. E vamos ver isso. E não poderia ser diferente, porque Deus é o Pai de toda a verdade e sabedoria. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, vamos avançar. Trazendo de volta aqui esse estudo, porque eu acho ele muito prático e didático, só para reforçar o conceito de que é um conjunto de hábitos, é um conjunto de fatores. A saúde não depende de uma só coisa, mas como vemos aqui, a dieta, a alimentação faz parte de ou um fator protetor ou um fator de risco para as enfermidades crônicas não transmissíveis. Agora, vocês talvez estão se perguntando, que condutas dietéticas ou alimentares conduzem a uma inflamação crônica de baixo grau, que é a base que predispõe às enfermidades crônicas não transmissíveis. E aqui eu trouxe alguns exemplos para que possamos degustar. Vejam, comida rápida, fast food, comidas ricas em carboidratos que não são de boa qualidade, que não são integrais. Também temos as comidas confeitadas, né, ricas em açúcar, ricas em gordura. Também temos as carnes bem gostosas, né, diriam uns, ou seja, as carnes vermelhas, as carnes em geral, o churrasco, enfim. E se formos vendo, tem outros exemplos, as comidas super industrializadas, os bolos, bebidas alcoólicas, as comidas fritas, os salgadinhos, as bolachas e etc. Por que esses alimentos fazem mal? E eu queria também destacar que esses alimentos você pode ter tanto na cidade quanto no campo. Lá onde eu vivo, conheço pessoas que a alimentação deles, quase que diariamente, é a base destes alimentos que eu mostrei. Que acordam de manhã, tomam Nescau com bolacha recheada. Imagina que café da manhã é mais saudável. Não é assim? Por que não é saudável? Porque esta dieta, que é amplamente adotada em muitos países, ela foi muito divulgada, difundida nos últimos 40 anos, por causa justamente desse processo de globalização. E essa dieta é relativamente baixa em frutas, baixas em vegetais e outros alimentos ricos em fibras e probióticos, com alto consumo de grãos refinados, álcool e alimentos ultraprocessados, principalmente aqueles que contêm emulsificantes. E o alto consumo de gordura trans e baixo consumo de ácidos graxos ômega 3. Todos estes fatores dietéticos podem alterar a composição da microbiota intestinal, além de outros mecanismos, e estão ligados a um aumento da permeabilidade intestinal, o que gera mudanças no sistema imunológico, e que causam uma endotoxemia e uma enfermidade crônica de baixo grau. Vamos avançar então. Só para trazer a modo de exemplo, o que seriam então estes alimentos ultraprocessados? E aqui temos exemplo, por exemplo, desse abacaxi aqui, que seria um exemplo in natura. Vamos lá, cortamos o abacaxi e
saboreamos o abacaxi. Essa seria a melhor ideia para consumir o abacaxi. Contudo, mentes brilhantes pensaram, talvez a gente pode pegar esse abacaxi, fazer uma calda cheia de açúcar e conservar esse abacaxi. Não estou falando contra as conservas, tá bom? Estou falando das conservas que têm conservantes, todas essas coisas. Mas, e ainda, mesmo as conservas boas, o melhor é comer in natura os alimentos. E aí, este seria um alimento processado. E se pegou esse alimento, pego o aroma do abacaxi e faço um suco de abacaxi em pó, esse seria um alimento ultra processado. E sabe que estes alimentos são um desastre para a nossa saúde. Vejam, e aqui temos outro estudo que relaciona... Ai, não passei. Acho que não passou. Que relaciona os efeitos, né, as mudanças na dieta, os fatores dietéticos com a inflamação crônica de baixo grau em nossa vida. Então vejam, na figura, quando eu exponho o meu corpo a estes fatores de risco, por exemplo, uma dieta não saudável, xenobióticos e tabaco e etc., álcool, eles vão agir gerando uma inflamação crônica. Isso vai proporcionar enfermidades metabólicas, enfermidades do aparato trato digestivo. Contudo, se eu incorporo em minha vida hábitos saudáveis, se eu tenho uma alimentação adequada a nível de nutrientes, que tem fibras, se eu faço exercício, se eu manejo adequadamente o estresse, se eu respeito os horários da alimentação, se eu não desregulo a minha microbiota natural, isso vai gerar uma saúde metabólica e vai ser um fator protetor em relação às enfermidades crônicas não transmissíveis. E avancemos. Agora, já vimos como não é uma alimentação saudável. Agora eu queria mostrar para vocês a proposta de Deus para uma alimentação saudável. Vejamos. A fim de saber, pode dar mais um clique? A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos, proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não podem ser promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. E aí tem essa foto ilustrativa do que poderia ser uma alimentação saudável, um exemplo. E aqui eu gostaria de trazer este artigo de revisão, que ele associa uma alimentação vegetariana, ou seja, essa que vimos que é a proposta do nosso Criador, com a inflamação, com biomarcadores de inflamação. E vejam, este estudo chegou à conclusão de que quando as pessoas adotam a dieta vegetariana, como no mínimo 2 anos, já se nota concentrações mais baixas de PCR ultrassensível, que é um marcador de inflamação. E o que quer dizer isso? De que adotar uma dieta vegetariana adequada, claramente nutricionalmente, é algo muito bom para o nosso corpo. Ou seja, a ciência por hoje, esse artigo, eu só trouxe artigos de 5 anos para cá, ou seja, são artigos atuais, mostram que hoje já não tem desculpa, não tem mais dúvida de que uma alimentação à base de plantas, minimamente processada e integral, é a melhor alimentação que o ser humano pode ter. Então, a verdade liberta. E sabe por que o nosso povo é destruído? Porque falta conhecimento. Então, recapitulemos. Uma dieta baseada em plantas, integral e minimamente processada, favorece um estado anti-inflamatório. Por outro lado, uma dieta com alto consumo de alimentos de origem animal, ricos em gorduras, açúcar e altamente processados, favorece um estado inflamatório crônico de baixo
grau, que será um fator de risco, a base para as enfermidades crônicas não transmissíveis. E agora, eu queria trazer para vocês este próximo estudo. Este estudo aqui, ele é uma revisão, é uma comparação entre os dois maiores estudos que existem em população vegetariana. Os que estudam um pouco sobre esse tema sabem que os adventistas são pioneiros em relação a isso. Lá nos Estados Unidos, em Loma Linda, na Califórnia, eles começaram há muito tempo atrás a fazer um estudo prospectivo, vendo o padrão de vida, o estilo de vida dos vegetarianos. E é uma amostra gigante, mais de 30 mil pessoas, e com segmento de muitos anos. E o outro estudo, que é também bem conhecido, é um que foi feito lá na Europa. Ou seja, temos 2 grupos em 2 continentes, e é um estudo bem interessante e com uma metodologia bem, digamos assim, boa. E sabe a conclusão que eles chegaram? Que as dietas à base de plantas são sustentáveis, porque sua produção é mais eficiente e está associada a menos impacto ambiental. Ou seja, adotar uma dieta vegetariana, uma alimentação vegetariana, não vai só impactar a sua saúde, vai impactar também o meio ambiente. Pode ser um fator protetor para a natureza. Dietas ricas em alimentos vegetais e pobres em alimentos de origem animal são recomendadas para promover a saúde e ter um impacto menos adverso no meio ambiente, em comparação com a dieta ocidental típica. E aqui eu queria mostrar isso para vocês. Vejam, aqui ele faz uma comparação neste gráfico, o quanto de, por exemplo, de terra é necessário para produzir um bife, um pedaço de carne. Vejam a quantidade em comparação para, por exemplo, um feijão ou os outros alimentos. Ou seja, o impacto de uma alimentação onívora é muito grande no meio ambiente. Agora, adotar uma alimentação vegetariana ou com um menor conteúdo de produtos de origem animal traz um impacto muito positivo para o meio ambiente. Vejam que a quantidade de pesticida, de fertilizantes que é necessário para ter um bife é bem maior, considerando a agricultura tradicional, do que para plantar um feijão ou nozes, esses negócios. Então vejam, e aqui tem outra coisa que eu acho muito interessante, porque hoje em dia se fala muito a respeito da importância de proteger o planeta, cuidar do meio ambiente, e biblicamente temos também este conceito de que precisamos ser responsáveis, mordomos da casa que o Senhor nos deu. E vejam que a quantidade de gás de efeito estufa que uma dieta vegetariana tem em comparação com o não vegetariano, tem uma diferença razoavelmente grande. E aí podemos ver no estudo adventista lá nos Estados Unidos, quanto no da Europa. E o da Europa é bem interessante, porque ele relaciona até a quantidade de comida, de carne que seria ingerida. E agora, queria também trazer, que eu disse para vocês que ia falar um pouco sobre os xenobióticos. E os xenobióticos são todas as substâncias tóxicas que nosso metabolismo não consegue eliminar sem que gere dano para o nosso corpo. E os pesticidas entram, ou fertilizantes que são químicos, cheios de coisas que não são boas para nós, entram nesta classificação. E aqui eu coloquei 2 estudos a modo de exemplo, para vocês verem que é um tema atual. São estudos, se eu não me equivoco, de 2017 e 2016, eu não estou conseguindo ver direito aqui. Mas eles relacionam uma revisão de tudo o que já se tem dito, estudado a respeito da exposição aos pesticidas e a saúde. Depois, uma alimentação, outro estudo, uma alimentação orgânica e os seus benefícios para a saúde. Em conclusão, hoje já é uma evidência bem clara de que, tanto a nível alimentar quanto a nível de ambiente, os pesticidas, os fertilizantes tóxicos, eles acabam tendo uma influência deletéria na nossa saúde. Tanto a nível metabólico, a nível intelectual até. E busquem mais estudar sobre isso. Então, para mostrar que não é somente viver no campo,
Precisamos aprender a desenvolver uma agricultura sustentável, uma agricultura que seja realmente boa para a nossa saúde e para a saúde do planeta. Agora, qual seria, então, o impacto da agricultura em uma alimentação saudável? Vejam, a agricultura sustentável, uma agricultura consciente, pode ser um meio para você produzir boa parte do seu próprio alimento. Um alimento integral, um alimento com alto valor biológico, um alimento que foi preparado junto com você e Deus, trabalhando junto com a natureza. Outra coisa que pode ser bem interessante seria ter um controle de qualidade sobre os alimentos. Não adianta nada você comer um alimento, assim, uma alimentação, digamos, razoavelmente boa, mas se a qualidade não é boa, você vai estar perdendo por aí também. Então, ser um agricultor, plantar seu alimento, você tem esse privilégio de ter o controle próprio da sua qualidade de alimentos. E minimizar os efeitos dos xenobióticos nos alimentos produzidos pela agricultura clássica, tradicional. Também nos proporciona maior disponibilidade de alimentos integrais e minimamente processados. E, por último, algo que eu acho muito especial e que vocês precisam experimentar, que ainda não experimentou, ter a felicidade, o prazer de comer o que planta. Confesso para vocês de que essa é uma das maiores alegrias da vida. Tanto para um homem, imagino que para uma mulher também deve ser. E eu não gostava de beterraba, por exemplo, e quando eu comecei a plantar beterraba, colhi minha primeira beterraba, eu nem esperei chegar em casa para comê-la. Eu passei a mão assim, tirei a terra e já comi a beterraba daquele jeito mesmo. E foi a beterraba mais gostosa que eu comi na vida. Da mesma maneira com rabanete, que eu não gostava. Da mesma maneira de brócolis, que eu não gostava. Brócolis. Então, experimentem plantar, porque plantar, eu percebi de que também começa a mudar os nossos gostos. Dedicamos tanto e vemos a plantinha crescendo, e também é um meio de ensinar nossos filhos, as crianças, a aprenderem a apreciar esses alimentos, porque quando eles participam do processo, eles apreciam mais. E tem estudos também científicos que falam sobre isso, por questão de tempo não trouxe aqui, mas tem um estudo bem interessante, talvez na próxima palestra, que eles compararam escolas que tinham aulas sobre agricultura, sobre horta, com escolas que não tinham. E eles perceberam que a qualidade de vida das crianças e das famílias eram melhores onde as crianças tinham uma vivência de uma horta na escola. O IMC, né, que é índice de massa corporal, era inferior nessas crianças. A alimentação delas era melhor, porque elas vivenciavam, elas viam todo o processo de uma alimentação saudável. Então, o meu desejo é que a agricultura seja uma boa ferramenta para você desenvolver um estilo de vida saudável. E como vimos hoje, ela pode ser, especificamente em relação à alimentação, uma ótima proposta. Sabe por que é uma ótima proposta? Porque o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Termino com um versículo que eu gosto muito, que é 2 Crônicas 20, 20. Credes em Deus e estareis seguros. Credes em seus profetas e prosperareis. Nos encontramos logo.